Esse é o estado da Bahia. Você nunca vai ver um mapa como esse no YouTube ou em qualquer outro lugar na internet. A Bahia vem sofrendo a mesma coisa que outros estados do Nordeste vêm sofrendo. Um avanço vermelho. O que significa isso? A facção Comando Vermelho está crescendo sem parar, como uma doença, como um câncer que se espalha por todo o país. E na Bahia não foi diferente. Esse vídeo eu vou te explicar o processo de expansão do Comando Vermelho na Bahia, na região da Ilha de Veracruz e Itaparica, e você vai entender quais são as estratégias que o Comando Vermelho vem utilizando, para além de uma questão bélica, para poder se expandir por todas essas regiões. Já se inscreva no canal e assista esse vídeo até o final. Compartilha para o máximo de pessoas possíveis, porque é um vídeo de utilidade pública. E esse tipo de conteúdo você não vai encontrar na mídia, você não vai encontrar pesquisando facilmente. É um trabalho jornalístico que eu faço há mais de 10 anos. Então assista esse vídeo até o final, compartilhe e tenha muita atenção, porque as informações que eu vou te passar, é bem provável que você não tenha consciência, você não tenha ouvido falar disso em lugar nenhum, tá bom? Então se prepara e boa sorte. Bem-vindo, guerreiro. Esse é o Brasil. Essa região que você acabou de ver na tela do seu celular, ela é próxima a Salvador. Salvador, capital da Bahia, tá? Ilha de Veracruz, Ilha de Itaparica, enfim, é uma região que normalmente você vai ter um certo contato ali nas suas aulas de história, geografia, ali na escola, né? A grande questão é o seguinte, pessoal, para além de uma questão turística, diversas áreas do estado da Bahia, e o estado da Bahia tem muitas semelhanças com o Rio de Janeiro pela questão histórica, por já ter sido a sede do nosso Brasil, né? Assim como o Rio de Janeiro, por ter uma influência cultural em vários outros estados do Nordeste. O Rio de Janeiro exerce uma influência no âmbito nacional e várias outras coisas, tá? Existem várias semelhanças, ser uma cidade turística e tudo mais. E agora está começando a ter uma semelhança no aspecto negativo, no aspecto da segurança pública. Antes de dar prosseguimento ao conteúdo do vídeo, esse vídeo aqui eu tô observando que ele tá meio tá travado, porque meu celular não é um dos melhores, eu sou uma pessoa pobre, tá? Minha casa é humilde, então eventualmente vai ter barulho. Esse microfone é de péssima qualidade, tá bom? Meu celular é um celular simples, então vai ter problema, vai ter barulho externo, independente do que aconteça, vai ter travamento, foca na mensagem. Porque uma coisa eu te garanto, o conteúdo desse canal, o conteúdo que você vai assistir nesse vídeo é um conteúdo único. Você não vai encontrar alguém falando da forma como eu vou me expressar, com a profundidade nas ideias, tá bom? E deixando tudo de forma tão clara, tão mastigada para você. Eu já consumo conteúdo sobre segurança pública, principalmente do Rio de Janeiro, há mais de 10 anos. Eu encaro isso como um trabalho, faço um trabalho jornalístico e vou pesquisar nas fontes de verdade. Quando se trata de comunidade, quando o assunto é segurança pública, a melhor fonte é o morador da favela, tá? É o cria da região. E esse pessoal tá fechado comigo. Então, tem um excelente vídeo, que o vídeo para você seja maravilhoso. Já dá um like, se inscreva no canal e bora pro conteúdo. A verdade é o seguinte, eu vou separar o processo de expansão aqui eu não preciso falar a firma do Doge, né? Do Comando Vermelho. Aqui eu não preciso utilizar esses eufemismos que eu tenho que utilizar lá no TikTok, que é uma rede de vagabundos. O TikTok, que é uma plataforma chinesa. Chinês é tudo um bando de filho da puta. Por quê? Porque eles querem controlar a vida das pessoas, tem um modelo autoritário, ou seja, é um modelo de controle, é um modelo onde o chinês não pode fazer nada, tudo quem decide é o Estado, pau no cu da China, pau no cu do TikTok. Aqui eu tenho a liberdade para falar isso. Porque o YouTube é do Google e o Google é uma empresa dos Estados Unidos que, queira você ou não, com os problemas que os Estados Unidos têm, ainda é o pilar de liberdade. Ainda é um país que tem uma maioria cristã, que faz oposição aos islâmicos, essa escória que está se espalhando aí pela Europa e em várias partes do mundo. Então a gente ainda tem os Estados Unidos como um pilar de liberdade, graças a Deus. Então, retomando a linha de raciocínio, pessoal, a grande verdade é o seguinte, eu quero separar em duas partes o processo de expansão do Comando Vermelho na Bahia, porque muito do que acontece na Bahia e em vários outros estados do Brasil hoje em dia é uma decorrência direta à força e influência do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, mesmo com a mudança da sede federativa do RJ para Brasília, por exemplo, o Rio de Janeiro continua sendo a capital do Brasil. Então, no âmbito cultural, no âmbito de influência, o Rio de Janeiro ele tem uma penetração em vários estados do Brasil. No âmbito das facções não seria diferente. Você tem uma facção de São Paulo, e você tem São Paulo, que é a capital econômica do Brasil, que por ser uma capital econômica, por ser um foco onde o dinheiro está concentrado lá. Existem as mídias, de maneira geral, também estão concentradas lá, apesar de a gente ter a Rede Globo, mas tem um coração do Brasil, né? Um motor econômico vem de São Paulo. Então era natural que São Paulo tivesse uma facção que é considerada por muitos a principal facção do Brasil, e quem acompanha o nosso canal sabe que nós discordamos radicalmente, tem lá o PCC, e você tem uma influência que São Paulo exerce em vários outros estados. Mas não adianta, tá? Se o destino manifesto, vamos dizer assim, o destino do Estado de São Paulo é um destino de influência no âmbito econômico, o Rio de Janeiro tem o seu destino de influência no âmbito cultural. Então várias modas, tendências, o maior time do Brasil é o Flamengo, é do Rio de Janeiro.
Você tem também as tendências, as músicas, as mulheres, entendeu? Você tem uma série de fatores e simbologias e vários outros fenômenos que interferem no âmbito nacional. Todo mundo conhece o Rio de Janeiro. A principal emissora que eu odeio, que eu detesto, a Globo, mas é carioca. Então ela disseminou o linguajar carioca, a mentalidade carioca, enfim. São várias frentes que são lideradas ou têm uma influência carioca. Então, no âmbito das facções, isso não seria diferente. Hoje em dia, você tem duas facções cariocas que estão se espalhando pelo Brasil. Você tem o TCP e você tem o Comando Vermelho, tá bom? E essas duas facções, mais o Comando Vermelho, ele tem duas pernas. Ele tem a perna da expansão territorial por meios bélicos, por meios de expansão, e eu vou me abordar aqui e me atentar a esse aspecto primeiro. Por quê? Porque o Comando Vermelho é diferente do PCC. O PCC tem uma rede centralizada, uma cadeia de comando centralizada, onde as decisões de São Paulo reverberam por todo o país, tá? O Comando Vermelho tem uma espécie de modelo de franquia. Então você tem o Complexo do Alemão e o Complexo da Penha representando os núcleos de coerção do Conselho. O que isso significa? O Comando Vermelho tem um conselho na qual lá tem as deliberações, as decisões elas são tomadas, por exemplo, dos chefões que estão no presídio, que fazem parte desse conselho. Aí tem um presidente, às vezes o presidente está fora, está nas ruas, como é o caso do Abelha, e eles tomam as decisões que vão impactar os rumos estratégicos da facção nas ruas, tá bom? Porém, uma decisão, por exemplo, o Alexandre de Moraes, ele dá uma decisão: você, amigo secreto, você vai me dar R$ 20, sei lá. Porque se ele simplesmente pegar a canetinha dele e anotar, o amigo secreto vai me dar R$ 20, eu vou falar o quê pro Alexandre de Moraes? Pau no seu cu, vai tomar no teu cu, não tô nem aí, eu não vou dar porra nenhuma, entendeu? Porém, o que ele faz atrelado à canetinha dele? Ele pega e utiliza o aparato de coerção do Estado para me obrigar a dar R$ 20 para ele. Então ele vai bloquear todas as minhas contas através do Cisbajude, entendeu? Vai tentar tirar meu dinheiro, se tiver algum bem no meu nome, ele vai sequestrar os meus bens e ele vai, na pior das hipóteses, mandar a Polícia Federal para todos os meus endereços para fazer valer o poder da canetinha dele. A canetinha dele, o que ele anota, o que ele solta aí, né, por meios jurídicos, por meios legais, não tem validade nenhuma. No final das contas, a validade é a coerção. É o poder de você, por meio da força, fazer que um terceiro se submeta à sua vontade. Então, as decisões deliberativas do Conselho do Comando Vermelho pouco importam, não tem validade nenhuma na realidade, se não houver um núcleo de coerção. Esse núcleo de coerção existe. É o Comando Vermelho da Penha do Alemão, que são quartéis generais locais poderosos, que as próprias forças de segurança, os secretários de Estado, já falaram em podcasts e em vários outros ambientes públicos, que eles consideram que lá tem para mais de 1.000, eu não preciso falar bicos aqui, mais de 1.000 fuzis lá nessas regiões, mais de 1.000 fuzis, mais de 1.000 homens armados com fuzis, ou seja, é uma força bélica muito grande. E eles utilizam a tropa do Urso, por exemplo, que é uma tropa de elite, para invadir comunidades de facções rivais ao Comando Vermelho, como o TCP e alguns grupos de milícia, tá? Porém, eles também utilizam essa força bélica para matar e tirar do poder alguns dos seus desafetos na própria facção do Comando Vermelho. Então, um Game of Thrones, ou seja, um jogo dos tronos dentro do Comando Vermelho, porque eles buscam aumentar o seu poder. Então, alguns donos de comunidade, apesar de ser do Comando Vermelho, eles têm autonomia nas suas decisões nas favelas. Como o Complexo da Penha do Alemão estão querendo aumentar o seu poder dentro do Comando Vermelho, eles endividam os seus próprios aliados, ajudam em guerras, defendem favelas, e assim os donos das comunidades ou perdem o controle da própria comunidade para a cúpula do Comando Vermelho da Penha do Alemão, ou eles mesmos vão lá, enviam um esquadrão da morte de elite para favelas de seus rivais, falam que dos seus rivais da própria facção, para você entender. Então, a cúpula do Complexo da Penha do Alemão tem um desafeto numa comunidade X. Eles inventam que esse desafeto ele tá derramando a boca, ele não tá tendo uma gerência boa na favela, não tá dando lucro, ou inventa que ele fez alguma mancada com morador, com criança, seja lá o que for, invadem lá, matam o cara e botam um cria que vai ser subordinado aos desígnios e os interesses do Complexo da Penha do Alemão. Então, essa guerra interna por poder aqui no Rio de Janeiro, ela já vem acontecendo há algum tempo, e o Complexo da Penha do Alemão aumentou seu poder na própria facção. E o Complexo da Penha do Alemão é um reflexo do conselho da facção. Ou seja, o que eu quero dizer? Cada vez mais o Comando Vermelho está se assemelhando ao PCC, tendo uma centralização. E até os donos do Comando Vermelho regionais, por exemplo, da Bahia, do Ceará, Sergipe, Acre, e outros, Goiás, outros lugares que são donos do Comando Vermelho, das suas franquinhas em seus respectivos estados, eles estão buscando auxílio aqui no Complexo da Penha do Alemão. Então o Complexo da Penha do Alemão lucra, porque esse pessoal para se esconder aqui eles pagam, para poder meio que trabalhar por home office, mas com as lideranças das franquias do Comando Vermelho se escondendo no CPX,
no Complexo Alemão e no Complexo da Penha, isso aumenta ainda mais o poder do Comando Vermelho, da cúpula do Comando Vermelho. Porque os chefes do Comando Vermelho de vários estados que algum tempo atrás tinham muita autonomia, e ainda tem, de certa forma, alguns ainda têm uma autonomia, se eles continuarem buscando abrigo aqui no Rio de Janeiro e aumentando sua relação com a cúpula do Comando Vermelho, do Complexo da Penha do Alemão, cada vez mais uma ordem que for direcionada pelo Conselho, ela vai ter uma reverberação no âmbito nacional. Isso é muito perigoso, por quê? Porque imagina o Comando Vermelho dar uma ordem para atacar as forças de segurança do Estado, atacar creches, escolas, fazer terrorismo no Brasil inteiro. Num passado, algumas franquias, por exemplo, do Comando Vermelho de outros estados, poderiam dizer não, e falar, não, isso é uma ordem da cúpula central, mas aqui a gente vai ritmar as nossas favelas do nosso jeito. Mas como o Comando Vermelho está numa guerra interna por poder, ou seja, o Conselho, representado pelo Complexo da Penha do Alemão, cada vez mais essa centralização aumenta e o poder de articulação do Comando Vermelho fica cada vez maior, concedendo uma força bélica para eles maior. Porque foi isso que aconteceu. Agora que eles estão tendo uma centralização muito maior nesses núcleos do Complexo da Penha do Alemão, eles estão já construíram uma cadeia logística para abastecer com fuzis e armamentos seus aliados de franquias ao redor do Brasil. Resultado disso, as facções regionais estão sucumbindo perante o crescimento do Comando Vermelho, e foi o que aconteceu na ilha de Veracruz e Itaparica, porque chegou muito armamento, tá, da firma do Comando Vermelho, do RJ, né? Então eles abasteceram com muito armamento, e aí você tem mais armamento, mais força, facilita a segunda perna de expansão do Comando Vermelho, que é a guerra de propaganda, a guerra no âmbito cultural. Como funciona essa guerra de propaganda? O Comando Vermelho, cheio de armamento, cheio de soldados, ele vai pegar para os seus rivais e vai fazer o seguinte: fulano de tal, que é frente ao responsável, líder de uma região, tá? Aí ele chega para o rival, que é frente de uma região ali, rival do Comando Vermelho, e fala o seguinte: fulano, se você pular para nossa facção, a gente te perdoa, a gente esquece tudo que você já fez, tu vai ter moral na tua comunidade e a gente vai acabar a guerra. Não vai ter guerra, vai ser paz, porque aqui vai ser vermelho, aí vai ser vermelho, o que ficou no passado fica no passado, e a gente vai tocar o barco assim. Vai ser melhor para mim e para você, que não vai ter mais guerra, vai ficar tudo no 2, a gente não vai tirar tua autonomia aí, você vai continuar gerenciando, só que você vai trocar de bandeira e ainda vai ganhar moral da nossa facção. Então eles fazem uma propaganda, um marketing. E isso aconteceu na ilha de Veracruz, em Itaparica, na Bahia. Por quê? Porque muitos insatisfeitos com a firma do BDM, que é a maior firma da Bahia, uma firma regional da Bahia. Quando eu digo firma, é facção, tá, gente? Já é um modismo coloquial da minha parte, porque eu não posso falar facção no TikTok, aí eu tenho que falar firma. E isso aconteceu em muitos integrantes do BDM, da facção do BDM na Bahia, começaram a pular para a facção do Comando Vermelho por causa dessa propaganda. Então você tem uma cadeia logística que abastece com fuzis e armamentos, e até mesmo com conhecimento tático, de tática, porque eles criaram acampamentos, tanto o TCP quanto o Comando Vermelho criaram grandes acampamentos aqui no Rio de Janeiro para treinar as suas forças. Eles contratam ex-agentes do BOP, da CORE, que são as forças de elite aqui da polícia, e esses agentes corruptos recebem muito dinheiro para treinar taticamente os narcoterroristas aqui do Rio de Janeiro. E esses conhecimentos sobre tática de guerra urbana que eles aprendem com especialistas das forças de segurança aqui do Estado, eles estão repassando para os seus subordinados de outras regiões do Brasil. Resumo disso: soldados com treinamento tático, treinamento militar e altamente armados. Não tem como as outras facções regionais dos outros estados do Brasil peitar o Comando Vermelho. A conclusão disso, o Comando Vermelho vem crescendo em vários estados do Brasil. Tá? Então esse foi o resumo de como o Comando Vermelho cresceu nessa região da Bahia, da ilha, tá? Outras regiões tradicionais do BDM, o BDM agora está dando uma certa resposta, porque as facções rivais à facção do Comando Vermelho entenderam que se eles não fizerem nada, eles vão ser destruídos. Então, por exemplo, o BDM, o Sindicato do Crime, que é a principal facção do Rio Grande do Norte, Al-Qaeda, que é a principal facção da Paraíba, esse pessoal todo, o TCP estão se juntando, o PCC, eles estão se juntando para tentar frear o avanço da facção do Comando Vermelho. Tá? Então esse é o panorama geral, essa é a explicação. Se o Game of Thrones, ou seja, o Jogo dos Tronos, a disputa por poder dentro do Comando Vermelho não ter ficado muito explicado, se você não entendeu, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo só a respeito disso, tá? Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha entendido. Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo e comentar aqui, tá? O teu comentário, o teu posicionamento, o teu ponto de vista, para mim, ele é muito importante. Um forte abraço, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima, valeu!